Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua hoje conversando com a professora, doutora, mestre Marlene Cássia Trivelato Ferreira e também trabalhadora de inúmeras entidades sociais, sempre focada no assunto da psicologia, dos estudos e, em especial, que é uma atenção que ela tem com a criança. O nosso programa Visão Espírita vai abordar a pandemia ante as crianças. Professora doutora Marlene, seja bem-vinda. Obrigada, Zola. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, né? E espero aí contribuir aí com as expectativas. Me permita chamá-la de Marlene, que eu acho que fica um diálogo mais agradável. E, Marlene, no último programa, nós conversávamos sobre intensidade, né? Intensidade de convívio, né? Que a pandemia provocou, né? E nós falávamos sobre a questão dos pais, da tratativa, da observação em relação ao comportamento da criança. E é uma questão que fica, dar-nos a sensação de que tanto crianças, como jovens, como adultos, não estavam preparados para esse convívio tão intenso. Estavam? Então, como a gente estava comentando no outro programa, né, as crianças tinham uma rotina, logicamente para elas aquilo que a gente discutiu é extremamente prazeroso estar com os pais, mas é tudo muito diferente do que elas vinham fazendo, né? E os pais também, né, saber lidar com a situação, e acho que a gente precisa abordar mais a questão do adolescente, né? Entendendo que o adolescente, o momento do desenvolvimento dele, é o momento em que ele está muito mais focado para o ambiente fora do ambiente familiar, né? O grupo de amigos, as relações sociais que ele tem. E nesse momento em que ele está pronto para explorar esse ambiente, né, com os colegas, ele está impedido. E isso gera muita frustração, né? Eu ouvi a semana passada alguns adolescentes, agora que eu fiz um grupo de amigo legal, estava começando a sair, agora não posso sair. Poxa, eu tinha minha festa programada, estava tudo certo, eu ia fazer uma festa super legal para meus amigos, agora não pude fazer, né? Então, essa situação é um pouco frustrante, né? Aquela tal ideia, né? Que na nossa época, né, Zola, a gente falava assim, nossa, quando eu fizer 18, né? Então, eu assisti o filme de 14 anos, né? Essas situações que a gente viveu na nossa época, né? Não faz muito tempo não, Marlene. Não, foi muito pouco tempo. Então, essas situações, né, elas são um pouco frustrantes, né, para aqueles que estão, assim, na expectativa de que isso vai acontecer. E essa frustração, ela pode ser generalizada para as crianças, para os pais. E aí dificulta mais ainda a questão da relação entre pais e filhos adolescentes, né. A adolescência é uma questão que a gente precisaria de mais condições de fala aqui, né, de tempo para a gente discorrer nesse momento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo assim é uma ótima oportunidade para a gente pensar em fazer coisas com esse filho adolescente, coisas que às vezes a gente não fazia, né, fazer um passeio de bicicleta, procurar envolvê-los em uma atividade, outra atividade física, e em alguma atividade na casa, sabe? É difícil? Porque às vezes a gente não tinha essa rotina, né? Não tinha esse hábito, mas nada que seja impossível e necessário, né? E a gente
é um momento que a gente pode fortalecer mais esses vínculos e que são importantes para a gente construir aí essa relação positiva com as crianças, né? Mas, Marlene, o que nós observamos é que a intensidade se fez presente. E tudo aquilo que é intenso tem reações na mesma proporção, né? E como é que os pais podem agora ser orientados, terem informações que lhes ajudem a ler os problemas que as crianças estão ou vão ou poderão apresentar? Porque os problemas existem, eles estão se manifestando, muita coisa que nós ainda não conseguimos ver tempo suficiente a consequência disso tudo. Nós ainda estamos no meio do processo, né? Nós ainda não lidamos com as consequências, ainda não fizemos um histórico desse processo. Então, que dicas que você pode dar para os pais? Ler os sinais dos problemas que as crianças demonstram e também, se você puder dar alguma dica, para que os jovens, né, para que os pais também percebam os sinais que os jovens começam a demonstrar das consequências que decorrem dessa intensidade de convívio. É uma coisa muito comum, às vezes, o julgamento, né? Eu vejo, assim, às vezes os pais, já nos trabalhos que eu faço de orientação de pais, né? Os pais, às vezes, olham para aquele comportamento da criança, do adolescente, como se fosse uma afronta ou como se fosse no plano pessoal, né? Esquecendo que ali é uma relação de pais e filhos. Então, quando a gente pega no pessoal, a gente vai emitir juízo de valor, a gente vai trabalhar de uma outra forma, mas quando eu pego essas situações que eu estou vivendo dentro daquela casa em relação aos meus filhos, como eu sendo mãe daqueles, né, é muito importante que eu estabeleça a minha relação empática. Então, eu preciso ter a escuta ativa. Né? O que é a escuta ativa? É parar, olhar, estar presente, me mostrar presente. Ah, mas eu faço isso. Sim, mas não adianta você fazer uma vez e desistir. Isso é hábito. Mas ele é muito fechado, ele é muito difícil. Tudo bem, persista, continue, devagar, até você aprender a maneira que ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar a maneira que você consegue chegar nele. O que não dá é para virar as costas e desistir, né? Não dá para desistir de um filho. E essa é uma situação importante. Então, essa escuta ativa, ela é fundamental. E a persistência, tá? Porque eles não nasceram sabendo, né? E eles precisam de alguém que os auxilie a se conhecer. Então, o grande dilema nosso na nossa sociedade atual é o autoconhecimento, é o saber de si. Então, por exemplo, os pais precisam também exercitar, porque às vezes eu estou muito mais preso no meu orgulho, no meu egoísmo, né? E tem pouco situação de doação. Uma vez eu li um livrinho, Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, que tinha uma mensagem que dizia o seguinte, que os pais que pensam em levar uma vida como antes de não ter os filhos, o caminho não é bom, né? Mas, sim, entender aquele momento, entender aquela situação como favorável, né? E que precisa da gente. Então, a situação é estar sempre ativo naquele lar, sempre disposto à escuta, mesmo que ele não queira falar, mesmo que não tenha
essa possibilidade, mas que se tenha paciência, porque uma hora as coisas vão acontecer, tá? Marlene, o jovem ainda consegue concatenar ideias e expressar. Ele, mesmo que às vezes meio, como a gente diz, a saca-rolha, né? Ele vai contar alguma coisa, né? Mas e a criança? A criança não vai falar, a criança não vai manifestar isso, ela não vai conseguir decifrar essa intensidade, essa questão do que está acontecendo nesse convívio intenso, porque as relações ficaram intensas, né? Surgiram atritos, ruídos, que às vezes, em nome do cansaço, ninguém às vezes os tinha. Que sinais dá para perceber disso? Que são indicadores para os pais, para quem está no convívio da criança e até do adolescente, mas o adolescente ainda vai falar. Mas que ele pode perceber que a criança está manifestando problemas de que aquilo está vindo e está crescendo. E na mesma questão, Marlene, eu quero abordar um aspecto que a pergunta parece um pouco, como é que eu vou dizer, diferente, mas é necessária. Criança tem depressão? Então, é como assim, criança tem dor de cabeça? Né? Eu lembro muito que a minha filha mais velha, ela tinha dor de cabeça, assim, e a testa dela franzia, assim, você via aquela dor, aí às vezes eu chegava para as pessoas e falava assim, nossa, eu preciso ver que médico, como que eu vou fazer isso? E algumas pessoas diziam assim para mim, criança não tem dor de cabeça, imagina, né? Então, o que a gente está, né, tentando criar aí uma situação de que a criança tem, sim, vários componentes, várias questões que podem ser muito parecidas com a que a gente, não iguais, mas elas podem ser, né, parecidas, e que, às vezes, elas não conseguem expressar, tá? Então, é importante a gente entender que é aquilo que eu falei anteriormente no programa anterior, né? O que nós temos que dar é momento para que ela fale, e eu vou prestar atenção nos sinais, tá? Porque a depressão, ela está presente na criança, tá? Ela é difícil de se diagnosticar, tá? A gente sabe que não é tão simples, tá? Mas nós podemos observar isso, né? Quando uma criança ela tem aí uma dificuldade para dormir, ela reclama de dores pelo corpo, né, o tempo todo, ela apresenta uma tristeza constante, por exemplo, na escola, uma falta de concentração, baixo rendimento, né, um sentimento de desesperança, um pessimismo, falta de apetite, né, isso tudo são sinais, né, que pode dificuldade de se afastar da mãe, apatia, insônia, né? Isso são sinais. Agora, o que a gente precisa entender é a intensidade dele e como que ele está associado. Porque senão nós podemos cair em erros, tá? De justificar os estados de tristeza naturais que a gente vive, tá? No nosso dia a dia, que a criança também às vezes vai ficar triste, vai, porque às vezes fez uma prova que não foi legal, ou um amiguinho falou uma coisa que ele não gostou e ele não soube reagir. Então, isso só faz parte do nosso dia a dia, né? Então, nós podemos cair nos erros opostos, ou intensificar tudo e chamar isso de depressão, né? Ou não desprezar esses sentimentos, tá? Então, isso é o grande problema que a gente, que pode ocorrer aí com relação a esses sinais, tá? Mas a criança, ela pede socorro, né? Ela mostra, e a gente precisa só estar atento, por isso que eu falo da escuta ativa, da presença ativa dos pais no ambiente,
tá? Não dá para deixar. Tem uma frase que pode ser bem chula, bem assim, mas que eu gosto muito, e que é assim, o gado engorda com o olho do dono, tá? Então, se eu não estou de olho, e eu não sou dona dos meus filhos, né? Meus filhos não são bezerros, mas eu quero dizer o seguinte, que eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ali presente. Você sabe, Marlene, uma coisa que nós espíritas, né? E é importante fazer esse comentário, né? Que nós somos um espírito que está tendo uma nova vida, e essa não é a primeira vida nossa, não será a última, né? Nós somos reencarnacionistas, né? E temos clareza de que a vida continua, né? Inclusive, no Livro dos Espíritos, há um capítulo destinado a explicar a questão da criança, né? Que o espírito submetido a um processo infantil, para que ele se molde a um novo corpo e tenha uma nova vida e nem traga tanto e esqueça das suas vidas passadas, né? Mas não quer dizer que isso não esteja registrado no seu inconsciente e no seu subconsciente, as experiências vividas, né? E isso vai, de alguma forma, emergir. Então, você pode ter uma criança nesta existência, mas um espírito ali com largas vivências, largas experiências, né? E elas virão à tona, se manifestarão e poderão, de alguma forma, também dar sinais para esses pais. Mas isso é uma questão afeita a nós espíritas, né? Que assim entendemos, respeitamos a crença, o pensamento de todos, mas ajuda muito a quem queira observar. Se ele olhar o seu filho, aquela doce criatura, como alguém que é um espírito como ele, e também veio para uma nova oportunidade, isso pode ajudá-lo um pouco. O que você acha, Marlene? Sim, essa crença que eu digo, né, da importância dos pais não desistirem perante a uma situação que cause a eles uma situação de impotência, né? Essa é a sensação importante disso tudo, né? Porque muitas vezes a gente tem que os pais, esse compromisso, quando eu aceito, né, ser pais, aí você pode dizer o seguinte, mas eu não pensei em ser pai nem mãe, né, aconteceu. Tudo bem, isso é um outro tema para a gente discutir, mas você tem ali diante de si um ser que ele é dependente de você. Então, e essa dependência, ela é, assim, por mais que seja difícil da gente ter essa presença, ela é fundamental. Para quê? Para que eu possa dar oportunidades a essa criança de uma outra experiência, de uma outra maneira de ser. Então, ele pode trazer para essa relação algumas características difíceis, né? Às vezes uma criança irritadiça, uma criança que traz aí uma maneira que você fala assim, nossa, mas como que ele aprendeu a fazer assim? Ele nunca viu aqui em casa isso, né? Tá. E aí pensando a importância de nós, enquanto pais, entender que tá, e se aquilo me incomoda, eu não posso desistir de mostrar para ele que existe uma outra maneira de ser, que pode ser de uma outra forma, né? Que as coisas podem ser resolvidas de outra maneira. Daí a importância dos pais ter esse diálogo, né? Mostrar indignação perante as questões do dia a dia, para que essa criança reflita sobre a sua vida, né? Comece a pensar sobre os seus atos e consequências. Isso é fundamental,
tá? Então, é uma nova chance, né? Então, se eu estou diante de uma criança que tem um comportamento que às vezes você fala assim, nossa, mas da onde que veio isso? Da onde? Mas como que ela aprendeu isso? Se eu acredito que existe uma outra forma mais saudável de reagir, né? Eu posso mostrar isso, né? E tentar trabalhar isso com a criança, porque a gente nunca pode esquecer que a criança, ela é fruto da nossa situação, assim, que a gente tem que pensar que o que ela precisa, né? Eu costumo dizer, quais são os protagonistas de uma educação? É o afeto e o limite, né? Então, essa criança, ela precisa ser amada, não amada demasiadamente, porque o amor demasiado estraga. Não, e não deixado de ser amado, porque isso causa um desamparo adquirido. É o que a gente vê muito em crianças. Crianças um sentimento muito pesado de não se sentir amada, né? Então, isso é prejudicial. Ao mesmo tempo, essa criança, ela precisa ter condições de pensar como que ela vai lidar com as questões, como que ela pode agir. E aí a questão do limite, né? O limite não como uma coisa que vai cercear ela de não pensar, de, né, bloqueá-la, não, mas o limite que vai dar o contorno para que ela possa exercer autonomia, que na infância e na adolescência ela tem que ser monitorada, tá? Marlene, me permita interrompê-la. As famílias diminuíram hoje, né? Elas dão menos filhos. E as condições econômicas, de um modo geral, não no ideal para uma distribuição equilibrada por toda a sociedade, mas melhoraram, né? E nós temos, eu já ouvi essa frase, ela não é minha, né? E tem crianças que se tornaram tiranos, pequenos tiranos, né? Que passaram a dominar a relação e submeteram seus pais, e seus pais se submeteram a isso de uma forma em nome do amor, né? E você estava falando do limite do amor. O que está acontecendo? Perderam o senso? Perderam o direcionamento? Ou estão com medo de falar não? Estão com medo de falar não? O que está acontecendo? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa assim otimista. Eu acredito muito no homem, né? Eu acredito muito que nós estamos ainda num processo de transição, num processo que a gente veio onde a criança era um adulto miniatura e não se pensava em atender às vezes as suas necessidades de criança, tá? E hoje passamos por um momento em que era proibido falar não, né? Porque o não traumatiza, né? E nós estamos tentando agora, entramos numa situação de que a criança que escolhe, né? E porque ela já sabe, né? Então, crianças assim com 2, 3 anos, ela já sabe o que vai vestir, o que ela vai comer. E isso é uma falsa noção de autonomia e de iniciativa. A iniciativa, a gente trabalha com a criança de outras maneiras, né? Esse discernimento ainda, ela precisa adquirir, ela precisa ter um monitoramento, ainda não é o momento com 2, 3 anos, tá? E, então, essa situação, ela tem que... e agora, essa situação de que o mundo não gira em torno dela, né? Porque se a gente deixar, faz parte do próprio desenvolvimento dela o egocentrismo. E o que vai tirar essa criança do egocentrismo é a gente mostrar para ela, olha, não é bem assim a vida, né? Porque senão ela vai ser aquele adolescente que você não vai ter o que oferecer, aquele adulto que vai ter o seu querer um tipo de trabalho, não vai conquistar, e ele vai se frustrar tanto que ele pode chegar a cometer coisas não muito legais, né? De todos os tipos, porque ele foi frustrado, né? Então, a ideia de frustração
ela é uma ideia de que nós precisamos realmente pensar nas nossas vidas, precisamos realmente, ela nos instiga a pensar, a agir de uma maneira produtiva, tá? A frustração não é ruim, frustrar o tempo todo, sim, né? Então, essa postura perante essa retomada de que eu educo para que essa criança trabalhe o seu egocentrismo e não se torne uma pessoa egoísta, mas sim uma pessoa que saiba dividir, que saiba estabelecer relação empática, que saiba ser um cidadão com autonomia, e lembrando que a autonomia vem de pensar em si, pensar no coletivo, que é isso que a gente quer para uma sociedade, né? Então, isso é muito importante, quebrar isso, né? Buscar a ir em busca do ser e não do ter. Marlene, nós estamos caminhando para o encerramento desse programa Visão Espírita, né? Deste segundo programa em que você está nos orientando brilhantemente sobre como ler, aprender, cuidar das crianças, né? Te agradecendo, e nós pedimos que você, nesses 2 minutos que nós temos de encerramento, que você deixe a sua mensagem, a sua palavra ao nosso telespectador. Por favor, Marlene. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Espero que a gente possa ter contribuído, né? Lógico que são as minhas leituras a partir dos estudos, da minha experiência, mas sim, uma coisa que eu quero deixar para que as famílias pensem é que nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, que a gente pare de pensar nas perdas, mas que a gente se prontifique a olhar os ganhos e lute por eles, porque nada se perdemos, né? Tudo, em tudo, né? Nós temos algumas coisas que nós podemos perder, sim, perder a ida à escola, mas dentro da casa nós podemos trabalhar competências que muitas vezes eles estando na escola eles não seriam trabalhadas, né? Então, que a gente pudesse parar para pensar nos ganhos, né, que nós estamos tendo e fortalecer esses ganhos para que a gente tenha bons resultados, ao invés de ficar sempre assim disposto a verificar as perdas, né, e a lamentar por esse momento. E lembrando que nós somos o porto seguro, né, que o amor e o limite que nós damos é o que vai fazer dessas crianças um futuro melhor. E muito obrigada por estar aqui. Nós, do programa Visão Espírita, ao nos despedir de você, amigo telespectador, queremos deixar 2 falas para que some aí na sua condição, no seu entendimento. Tenha a opção de educar os seus filhos. Não deixe que a vida os eduque. Talvez ela possa ser mais exigente, mais dura do que se imagina e do que se supõe. E a fala final de agradecimento a Marlene, e ela fez algo maravilhoso ao nos despertar. Olhemos o que de bom estamos tendo de aprender e de vivenciar e de crescer nesse momento de pandemia. Não há o acaso. Se fomos submetidos a este processo pela bondade de Deus, é porque precisávamos aprender algo. Tomara que cada um aprenda o seu melhor. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Fiquem em paz. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.